Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Sou o professor Francisco Medeiros, vim falar novamente aí, rapaz, de concurso público. E eu não queria resolver provas não, só queria fazer um pequeno comentário, desejar boa prova a vocês. Antes disso, eu diria o seguinte para você: que dicas eu poderia dar para o concurso público? Eu queria trazer para você hoje 25 dicas para passar em concurso público. Dica de número 1 para você: crie uma meta semanal. Eu acho super legal você ter uma meta semanal, no sentido de dizer o seguinte: bom, eu posso dedicar 10 horas por semana de estudo. Eu comecei a fazer isso, vou começar 10 horas por semana. Quando eu fui perceber, eu comecei a dedicar 20 horas por semana, comecei a abrir mão de algumas coisas e comecei a priorizar o número de horas por semana. Dica número 2: ter obstinação à adaptação. Na primeira semana de estudos, você tem uma dificuldade muito grande em se adaptar. Às vezes você conhece alguém que estuda 50 horas por semana e aí você quer na primeira semana de estudos bater 50 horas. Tenha obstinação, você vai demorar a se adaptar. A adaptação acontece aos poucos, não se apavore, beleza? Dica de número 3: estudar com positividade. Mantenha o seu sonho em dia. Onde eu quero chegar? Será que vale a pena estudar para esse concurso público? Seja uma prova de vestibular, seja uma prova de pré-militar, seja um concurso da Receita Federal, seja lá qual for o concurso. Estudar com positividade é não esquecer que vale a pena estudar. Você está semeando algo bom para você. De repente você poderia naquele momento estar fazendo alguma atividade que não é render nada para você. Então acho que é super legal estudar com positividade. Dica de número 4: busque bons amigos. Às vezes você tem grandes amigos, mas o sonho dele é diferente do seu sonho. Aí você quer ser médico, o cara odeia medicina. Ele às vezes até sem notar, ele fala mal do seu sonho toda hora e desanima você. Procure buscar aqueles amigos que estimulem, que motivem o teu sonho. Amigos que vão colocar você para cima, que vão apoiar os seus estudos. Desconfie daqueles amigos que, mesmo sejam grandes amigos, toda hora quer tirar dos teus estudos e afastam você dos seus estudos. Cuidado com isso aí. Dica de número 5: seja pontual. Seja pontual na hora que você vai estudar, seja pontual na hora que você vai parar de estudar. Se você precisa estudar, aconteceu um imprevisto agora, vou tirar 2 horas para resolver um problema. Pague essas 2 horas, às vezes com outro horário, que assim você consegue se readaptar. Tá legal? Dica número 6: não dê atenção a boatos. Quando eu estudava, às vezes eu pesquisava na internet alguma coisa, às vezes ainda faço isso. Andaram dizendo que só vai cair aquele assunto, aqueles outros assuntos não vão cair. Às vezes são boatos que vão prejudicar você na hora da prova. Não dê ouvidos a determinados boatos. Respeite o edital. Cuidado com fofoqueiros. Dica de número 7: avalie se vale a pena estudar sozinho. O que acontece? Eu adoro estudar sozinho. Eu, às vezes, tenho uma presunção de que estudar com mais pessoas, às vezes se foge do assunto. Às vezes foram 3 horas de estudo, e meia hora de estudo, e 2 horas e meia de conversa fiada, de piadinha, era para relaxar, e às vezes o tempo não rendeu. Eu, às vezes, acabo acreditando que estudando sozinho vale muito mais a pena. Isso para mim, porque tem muito mais gente que rende muito mais estudando com o melhor amigo, estudando com um grupo de pessoas. O mais importante é avaliar se vale a pena, né? Avaliar com o seu tempo de adaptação. Tem gente que para estudar uma matéria precisa de 10 minutos, tem gente que precisa de 10 horas. Eu acho legal utilizar um número máximo de horas possíveis, tá? E estando atento, estando concentrado, tá legal? Dica número 8: não despreze nenhuma disciplina. Procure fechar o edital dedicando todas as horas possíveis em todas as matérias que você está vinculado àquela prova. Dica número 9: faça um calendário. Eu gostava de fazer o seguinte calendário. Às vezes eu observava, faltam 150 dias para fazer uma prova. No outro dia riscava lá, agora faltam 149. No outro dia eu marcava, agora faltam 148. Isso aumentava a minha responsabilidade. Isso às vezes me fazia pensar, bom, eu acho que agora vou enxugar, vou aumentar o número de horas semanais. Isso me ajudava a criar o calendário. Isso ajuda muita gente também. Dica número 10: faça resumos. Às vezes eu estudava o dia inteiro, mas aí no final do dia pegava mais uns 30 minutinhos e dava uma olhada, fazia um resumo de tudo que eu estudei naquele dia. Eu gostava muito de fazer resumos e isso facilitava e colaborava com a minha memorização. Dica de número 11: equilibre estudos com lazer.
Não adianta você dedicar a sua vida só aos estudos ou dedicar a sua vida só ao lazer. Tem gente que acha melhor pegar 70% do seu tempo com estudos e 30% com o seu lazer. O que é melhor para você? 80% com 20% de lazer? Veja para você o que é bom. Tem gente que depende muito, por exemplo, de malhar, fazer uma academia. A geração de hoje coloca como foco, força e fé. O cara malha 10 horas por dia e estuda 1 hora por dia. Eu acho legal rever o número de horas para lazer, para passeio, para caminhada, para cinema e para TV, com as horas de estudo. Tente cobrar de você quantas horas você tem que dar de você, porque eu não sou capaz de colocar isso aqui numa gravação e posso acabar causando efeitos negativos para você. Veja para você o que é bom na hora de conciliar horas de estudos com as horas de lazer. Dica de número 12, alimente-se corretamente. Tem gente que precisa muito estudar, se alimentar 2 horas por dia. Tem gente que se alimenta 3 horas por dia. Tem gente que alimenta 200 horas, 30 em 30 minutos. Veja o que é legal para você. Às vezes você acaba se alimentando em excesso ou acaba não se alimentando e isso dificulta na sua memorização. Procure se alimentar corretamente, beleza? Dica número 13. Estude num ambiente favorável. Tem gente que o ambiente favorável é numa biblioteca com total silêncio. Eu confesso para vocês que às vezes estudava 1 hora sentado na cama, daqui a pouco 1 hora sentado no sofá, daqui a pouco 1 hora sentado na rede, daqui a pouco 1 hora no terraço. Eu gostava de intercalar. Quem gosta de passar muitas horas estudando no mesmo ponto, procure fazer isso. Sabe por quê? Porque no dia da prova você vai ficar 3, 4, 5 horas sentado numa mesma cadeira. Eu lutei muito e levei muito tempo, mas com o tempo eu consegui me manter concentrado no mesmo local. Às vezes até parecido com o local de prova. Aquela coisa do 90-90, o meu corpo na vertical e as minhas pernas na horizontal. Isso é super legal. Quem estuda às vezes várias horas deitado na cama pode ter problema na hora da prova. Procure um ambiente favorável. Essa coisa do ambiente favorável é um pouco perigosa, porque tem gente que gosta de estudar com um som no fundo. Eu não sei se isso é bom ou ruim para você, mas tem gente que rende bem. E tem gente que às vezes tem dificuldade de estudar, mas nem percebeu que a TV está ligada num som alto pra caramba. Você é capaz de saber se te ajuda ou se te atrapalha. Dica de número 14, cuidado com as pesquisas da internet. Tem gente que vai estudar antigamente, abriu um monte de livro, era legal. Mas hoje o Google te ajuda? Ajuda. Mas aí não adianta você fazer 1 hora de pesquisa, aí você vai lá, 1 hora depois de 10 minutos de pesquisa, você já botou uma foto, entrou no Facebook, recebeu a mensagem, discutiu o passeio do fim de semana e às vezes a internet, cara, ela tomou muito tempo das tuas horas de estudo. Cuidado com a sua pesquisa na internet. Eu às vezes acho super legal gente que deixa o Google aberto na pesquisa, é legal, mas não fica tentando conciliar os estudos com a rede social, porque às vezes pode te atrapalhar e aí não vai ser legal. Beleza? Dica de número 15, conclua o edital dias antes. Eu achava muito legal concluir o edital dias antes. Às vezes 1 mês antes, às vezes 3 semanas antes. Sabe o que eu fazia nos últimos dias? Eu voltava lá do início do curso, eu não fechava os livros. Às vezes eu fazia 50% do exercício naquele capítulo, e aí quando eu voltava lá do início, eu tentava fazer exercícios que eu não tinha feito ainda. Aí eu conseguia resumir tudo que eu tinha feito numa quantidade de dias menor. Eu acho super legal todo dia você abraçar teoria e abraçar exercícios. Tem gente que gosta de uma matéria e não faz exercício. Não faça isso. Dica de número 16. Estude no mínimo 2 disciplinas por dia. Tem gente que um dia estuda a disciplina que mais ama, aí no outro dia estuda a disciplina que odeio. Eu acho legal, cara, você estudar no mesmo dia, pelo menos a matéria que mais ama e também a matéria que não ama tanto assim. Se possível, estude até uma 3ª disciplina. Isso vai te ajudar pra caramba, porque no dia da prova você vai ter todas as disciplinas naquelas horas ali. Você vai ter que se adequar a fazer vários assuntos diferentes em poucas horas de prova. Dica de número 17. Faça provas anteriores como simulados. Eu achava super legal no dia de domingo fazer o concurso do ano passado. Aí no outro domingo, o concurso do ano retrasado. Depois de conferir o gabarito, ficava repensando. Eu acho que essa é uma dica super legal. Tem gente que prefere pegar o domingo e estudar o dia inteiro. Isso aí é direito seu. Tem gente que pega o domingo e nem tenta estudar. Veja o que é melhor para você.
Dica de número 18, desencane da concorrência. Tem gente que estuda pensando na concorrência, vai fazer prova pensando na concorrência, caminha para o local de prova pensando na concorrência. Olha, toma cuidado com a sua média. Que média você tem que fazer? Atingiu sua média, você não tem que ficar olhando para a concorrência o tempo inteiro. Sabe por quê? Porque às vezes a sua concorrência pode estar hoje estudando mais do que você e amanhã estudando menos. Não fique atento à concorrência. Fique atento o quanto você valoriza suas horas de estudos, com bastante concentração e bastante dedicação. Tá legal? Dica de número 19, acredite em você. O que acontece? Tem gente que acredita em Deus. Eu acho legal acreditar em Deus. Eu acredito em Deus. Mas sabe o que acontece? O cara às vezes acredita em Deus e não acredita no infeliz. Não seja assim. Enquanto é isso, tem cara que é ateu, mas ele acredita nele. Você tem que acreditar em você. Que você vai ser mais um aprovado graças às horas de estudo que você investiu em você. Não adianta acreditar em Deus se não acredita em você. É você o seu centro de motivação. Beleza? Dica de número 20. Tenha humildade intelectual. Tem gente que estuda uma semana e acha que é o melhor do mundo. Eu sou o melhor do mundo. Em ser o melhor do mundo eu já passei. Olha, eu já passei. Para com essa parada. Estudou muito, beleza. Nunca se ache o suficiente para passar. Cobre-se, tenha humildade intelectual. Beleza? Dica 21. Véspera de prova. Pelo menos até o dia da prova, até a véspera. Vá ao local de prova. Tenha consciência que no dia de prova vai ter muita gente indo para lá. Então não adianta, eu levei 20 minutos para chegar ao local de prova. Vou levar 20 minutos. Cuidado, naquele dia vai ter muita gente indo para o mesmo local de prova que você. Então visite o local de prova. Dica 22 que eu queria te dar. Descanse na véspera. Não adianta estudar horrores na véspera de prova. Isso não vai te ajudar. É preciso que você descanse. Isso vai ser legal no seu aproveitamento. Tá legal? Dica de número 23. Separe documentos e lances no dia da prova. Olha só, antes do dia de prova, na véspera, até o dia da véspera. Separe um lanche legal. Não adianta levar mocotó, levar feijoada, levar churrasco, levar todas as frutas do mundo. Leve uma documentação legal. Leve coisas que você costuma se alimentar e que te faça bem. Tem gente que leva alimentos que nunca se alimentou, que quase nunca come, só porque ele é uma revista. Uma vez eu fiz um concurso que o cara comeu tanta coisa que ele vomitou na mesa, vomitou no local de prova e foi um concurso perdido na vida dele. A dica 24, aproveite o tempo de prova. Tem gente que pensa que está tão bem preparado que quer fazer a prova em 2 horas e ir embora. Pera aí, a prova de 3 horas foi programada para você se dedicar durante 3 horas. Aquela de 4 horas é para você aproveitar as 4 horas. Aquela de 5 horas é para você aproveitar. Sabe o que eu fazia? Às vezes eu ficava tão cansado quando faltava 1 hora da prova que eu falava assim, pera aí, a metade da prova eu fiz com consistência. Aquelas metades de questões eu fazia o cartão respostas, porque aquilo ali me descansava um pouco a minha mente e me relaxava um pouco da leitura. 25ª dica que eu te dar, não se deprima. Tem gente que na véspera de prova fica pensando quanto tempo devia ter se dedicado. Eu dei mole, devia ter estudado mais, meu Deus. Para com isso. Não se deprima. Fazer prova é um momento marcante para a sua vida. Eu tive provas que eu tinha um sonho muito grande. Não fui bem, era inocente, era ingênuo. Mas depois eu passei em outras provas que depois é que eu notei que foram muito mais importantes para os meus sonhos. Então não se deprima. De repente essa prova que você vai fazer pode mudar a sua vida. Mas depois você pode fazer outras provas que podem te fazer muito mais ainda realizado. Então, última dica, dica 25, não se deprima. Olha, para quem vai fazer a prova aí, eu desejo muito sucesso a vocês. Desejo mesmo, espero que vocês sejam muito além. Tem muita gente que faz prova e às vezes dá um rendimento abaixo do que ele podia, e tem gente que dá um rendimento acima do que ele podia. Às vezes porque estava preparado, porque se preparou na véspera, porque tinha consciência de que, porque tinha que ficar calmo, não tem essa de ficar calmo. Eu sempre faço prova super nervoso, mas quando eu faço prova nervoso, eu não quero me desequilibrar, eu não vou me alimentar errado, eu vou beber água se for preciso, eu vou no banheiro uma vez se for preciso, não vou ficar 2 horas dentro do banheiro, beleza? Então boa prova aí, beleza, pessoal? Se você gostou do vídeo, por favor, se inscreva no canal, curte aí e compartilha, que vem mais vídeo de prova pra você, beleza? Um forte abraço, tchau, tchau!